Show de Prêmios Nordestão. Todo mês tem prêmios para você. Venha participar e ganhar. Boa noite, está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje, vamos conversar com a senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. É a nossa convidada de hoje do programa Espaço Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Mas como é que eu faço para participar, Robson? É muito fácil, muito simples. Basta você mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto. Mensagem de texto para o 9982-7916 e também pode ser através do WhatsApp para este mesmo número. Anote aí, 9982-7916, e daqui a pouco conversaremos com a senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Lembra você que nos acompanha a respeito da nossa parceira, a Clínica de Olhos Santa Beatriz, onde você tem acesso a consultas, exames e cirurgias com os melhores profissionais e qualidades de equipamentos. Lá na Clínica de Olhos Santa Beatriz, aceita-se quase todos os planos de saúde, dentre eles o Bradesco Saúde da Rede Sistel e também a Caurne. Dá uma passadinha na Clínica de Olhos Santa Beatriz que você vai ser muito bem atendido. E também ainda aceita um outro plano de saúde que é o nosso parceiro, que é a Unimed Natal. Ainda um lembrete do Posto Integração, que fica na esquina da Integração com a Prudente de Moraes, em Candelária, funcionando 24 horas, como também 24 horas está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania e a certeza do combustível testado e aprovado com a qualidade e com a marca da Petrobras. E antes do nosso intervalo comercial, o último recadinho da nossa Drogaria Saúde. Ligou? Chegou rapidinho. Você pode fazer um teste agora, 3232-3000 ou mesmo 3232-5050, para você que está nos acompanhando em Nova Parnamirim. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos conversando com a senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, ao vivo e com a sua participação. Até já! Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje, vamos conversar com a senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Senadora Fátima Bezerra, seja bem-vinda ao Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite aos telespectadores. Prazer tê-la conosco, senadora. E eu gostaria que nós pudéssemos
conversar inicialmente sobre esta experiência, ou seja, mesmo tendo atuação ao longo dos anos em casas legislativas, como foi deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, em seguida com 3 mandatos como deputada federal e agora assume o Senado, né? Sai ali do Salão Verde para o Salão Azul no Congresso Nacional. E o que é que poderia dizer e compartilhar com os telespectadores desses 4 meses de mandato, na verdade 3 meses, né, de mandato como senadora? Primeiro, Robson, dizer que a motivação, graças a Deus, é cada vez maior, né? Portanto, o desejo de agora como senadora poder trabalhar mais ainda em prol do Rio Grande do Norte e do Brasil é cada vez mais forte. Eu continuo tendo como principal foco da minha atuação político-parlamentar a luta em defesa da educação, a luta pela valorização do magistério, a luta, né, para fazer com que o Plano Nacional de Educação possa se tornar uma realidade nesse país, com mais escolas, né, tanto com mais creches, como mais escolas técnicas, mais ensino superior, mais educação em tempo integral e com a melhoria salarial dos trabalhadores da educação. Nesse sentido, primeiro ano como senadora, e eu consegui algo importante que foi não só ser membro titular da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, mas já fazer parte da mesa diretora da Comissão de Educação na condição de vice-presidente. Integro também outras comissões, como a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Assuntos Sociais, a Comissão de Turismo e Desenvolvimento Regional e também vou integrar o Parlasul, que é o parlamento, né, a nível exatamente da América Latina. Então é isso, Robson, muito trabalho já, pautas polêmicas chegando já no Senado, como o projeto de lei da terceirização e outros, mas é isso, graças a Deus, cada vez mais motivada e seguindo aquela trilha, fazendo política com muita honradez, com muita seriedade e com muita dignidade. Senadora Fátima Bezerra, vamos começar a falar um pouquinho também a respeito dessas pautas que até são polêmicas, né? Tem tanta gente discutindo vários assuntos e eu gostaria de conhecer o seu posicionamento em relação a alguns deles. E poderíamos justamente falar nesse início de programa sobre essa questão das terceirizações. Alguns setores são radicalmente contra, outros são favoráveis à terceirização em parte, outros são favoráveis à terceirização no todo, incluindo a terceirização das atividades fins pelas empresas, mas modificações já aconteceram. E também nós sabemos que às vezes de um lado está o trabalhador, do outro lado está o empresário, mas outros argumentam que isso acaba sendo importante porque regulamenta algo que já existe. Qual é o pensamento da senadora Fátima Bezerra em relação a essa questão da terceirização? Primeiro, Robson, eu quero aqui deixar muito claro não só a minha posição, mas a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores, tanto na Câmara como no Senado, de que nós não podemos de maneira nenhuma convalidar o projeto de lei que trata das terceirizações no âmbito do Senado, tal como ele foi aprovado na Câmara. E vou dizer a vocês, telespectadores, por quê? Porque da forma como ele foi aprovado na Câmara, ele escancara. Na verdade, ele liberou geral, ou seja, o projeto de lei que regulamenta a questão da terceirização, tal qual foi aprovado na Câmara, ele vai para além das atividades meios, que hoje são as atividades permitidas, que haja o processo de terceirização conforme uma súmula consolidada pelo próprio TRT. Mas o que foi que a Câmara fez? A Câmara simplesmente disse o seguinte, que agora o liberou geral. Você pode terceirizar até as atividades fins. Eu costumo dar bem o exemplo de uma escola, por exemplo, de uma universidade. Hoje, pela lei, pela súmula vigente, você na universidade, você só pode ter terceirizado os cargos na área de limpeza, de segurança. Entretanto, com essa iniciativa da Câmara, se ela for convalidada pelo Senado, por exemplo, aí você pode terceirizar também a atividade fim, ou seja, até o professor passa a ser terceirizado.
O fato, Robson, é que eu quero aqui refletir com bastante serenidade. Essa lei, tal como ela foi aprovada na Câmara, ela não é boa para o trabalhador, ela não é boa para o país, porque ela não vem no sentido de modernizar as relações trabalhistas, ela não vem no sentido, por exemplo, de evitar a precarização do trabalho que existe hoje. Os dados, né, pesquisados de instituições sérias, como o DIEESE e outro, mostram, Robson, que nós temos hoje no país mais de 12 milhões de terceirizados. E desse contingente de 12 milhões, por exemplo, via de regra, os terceirizados ficam em média 3 anos a menos do que os outros trabalhadores contratados diretamente, por conta do problema da rotatividade. Eles ficam, em média, 3 anos a menos nos postos de trabalho. Em contrapartida, eles têm uma jornada de trabalho maior, 3 horas e meia a mais. Em contrapartida, recebem salário 25% inferior aos que são contratados diretamente, e como se não bastasse, exatamente onde é que estão localizados o maior número de acidentes. São com os trabalhadores terceirizados ou com os trabalhadores contratados diretamente? Com os trabalhadores terceirizados. E sem contar ainda que são exatamente os trabalhadores terceirizados que muitas vezes sofrem calote quando do fim dos contratos de prestação de serviço, etc, etc. Então, na verdade, eu quero só, portanto, Você colocar... diz que nessa proposta que passou pela Câmara também, essa questão, há alguns artigos que garantem mais o trabalhador, né, diante dessas possibilidades que às vezes acontecem, de quando a empresa vai à falência, o trabalhador fica sem garantia nenhuma. Quem viesse a contratar através de uma maneira terceirizada, teria que oferecer garantias para esta contratação, garantias ao trabalhador. Isso não procede? Não procede, Robson, porque, na verdade, o pano de fundo do projeto de lei é exatamente o contrário. Eles querem ampliar a terceirização no nosso país. Na verdade, o que eles desejam mesmo é alterar a legislação para que a legislação hoje vigente, que só permite a terceirização na atividade meio, repito, o que eles querem, no fundo, é ampliar, está entendendo, a terceirização, chegando às chamadas atividades fins, pondo em risco até, por exemplo, o instrumento do concurso público. Eu só quero dizer uma coisa, Robson, também. Eu queria que as pessoas refletissem com bastante serenidade sobre isso. Porque, veja bem, eu tenho estudado muito sobre isso. Eu vi outro dia um documento assinado, subscrito, nada mais, nada menos, por 19 juízes do Tribunal Superior do Trabalho, do TRT, a instância máxima, né, que lida com as questões trabalhistas no nosso país. De 27 juízes, 19 juízes do Tribunal Superior do Trabalho manifestam claramente a sua posição contrária à ampliação da terceirização, a chamada terceirização para atividade fim, porque eles, enfim, argumentam que esse projeto não vem no sentido de proteger os direitos dos trabalhadores de maneira nenhuma, pelo contrário. Essa é uma defesa também que tem sido feita no Rio Grande do Norte pela Associação dos Magistrados do Trabalho aqui do nosso estado. Sim, a ANAMATRA também, ANAMATRA, exatamente. Que tem como presidente a doutora Rita Manzarra. Exatamente, a ANAMATRA, veja bem, são pessoas que eu assim, tenho eu reputo da maior seriedade, até pelo saber jurídico que tem, pelo conhecimento de causa que tem. Então, veja bem, a maioria dos estudiosos nessa área, dos juízes que lidam diretamente com isso, chamam a atenção da sociedade, estão pedindo ao Congresso Nacional que não aprove essa lei tal como ela está, ou seja, ampliando a terceirização. De forma que eu quero dizer, a CNBB também agora se pronunciou, a OAB, mas eu quero dizer rapidamente, Robson, e aos telespectadores, que eu estou com muita esperança que nós vamos corrigir esse equívoco que a Câmara cometeu no Senado. E vou lhe dizer por quê. Aí teria, nesse caso, havendo correções... Volta para a Câmara. Volta para a Câmara mais uma vez. Volta.
E depois que a Câmara fizer modificações, mais uma vez irá ao Senado? Não, aí provavelmente não voltaria mais para o Senado. Não voltaria mais para o Senado. Dependendo da modificação que a Câmara faça, não voltaria. Aí iria para a sanção ou veto da presidente. Que a sanção ou veto. Agora, o fato é que eu estou muito esperançosa que o Senado vai conter esse ímpeto conservador que está tomando conta da Câmara dos Deputados, né? Deputada, eu vou dizer por quê. Senadora, alguns empresários argumentam que hoje tem sido muito difícil, diante de questões trabalhistas, de se contratar funcionários através de carteira assinada, que a terceirização facilitaria muito e, com isso, teria a consequência de gerar mais empregos ainda, porque mais pessoas teriam condição de serem contratadas. Ou seja, facilitaria muito, segundo a argumentação de muitos empresários, essa forma de contratação via terceirização. O que é que a senadora Fátima Bezerra argumenta? Eu respeito a opinião deles, mas discordo, entendeu? A súmula que é consolidada pelo Tribunal Superior do Trabalho, vigente no nosso país, você tem a própria CLT, a consolidação das leis trabalhistas, enfim, a gente tem um arcabouço do ponto de vista legal que permite exatamente o chamado contrato através do processo de terceirização, entendeu, Robson? O fato é que nós entendemos que esse processo de terceirização não deve ser ampliado, por quê? Porque ampliar a terceirização para as chamadas atividades fins, repito, não vem no sentido exatamente de modernização, de organização do trabalho e muito menos no sentido exatamente de quê? De afirmar os direitos dos trabalhadores. É preciso a gente também levar em consideração que no sistema capitalista o lucro é legítimo, mas é preciso a gente levar em consideração que o lucro ele não pode se sobrepor, tá entendendo, ao direito à cidadania do trabalhador. O lucro não pode ser alcançado às custas do sacrifício do trabalhador de maneira nenhuma. Mas eu quero voltar aqui para a Câmara para dizer o seguinte, que eu estou esperançosa. Acho que o Senado está com, digamos assim, ouvidos... Vai revisar essa matéria. Eu acho que vai cumprir literalmente o seu papel de casa revisora, porque o Senado está com os ouvidos muito mais abertos, né? Nesta terça-feira mesmo, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, que já deu, inclusive, sinalização de que, por exemplo, ele também não é favorável a ampliar a terceirização para atividade fim. Nesta terça-feira, as centrais... A senadora Fátima Bezerra é contra a terceirização de todo modo ou apenas é contrária a essa questão da terceirização das atividades fins? Primeiro, com relação à atividade fim, que aí não há acordo. Isso aí, para nós do PT, é inegociável, certo? Inegociável. Agora, com o que vocês concordam, então? Não, eu acho que o projeto de lei que trata da regulamentação da terceirização, nós estamos abertos para discutir, mas em outros patamares, e não nesse que foi... Por exemplo? E não nesse que foi aprovado pela Câmara. Primeiro porque ele ampliou, ele escancarou, ele propõe a chamada terceirização para as atividades fins. Segundo, o projeto de regulamentação que a gente venha a defender, e nós estamos abertos ao debate, é um projeto de regulamentação que trata exatamente de quê? De afirmar os direitos dos trabalhadores, de preservar os direitos dos trabalhadores. Um projeto que você possa, digamos, vencer do ponto de vista de alguma burocracia, mas sem, repito, né, impor sacrifícios aos trabalhadores. No mais, Robson, eu sinceramente, no geral, eu acho que a súmula vigente hoje dá conta exatamente do chamado processo de terceirização no nosso país. Mas eu quero voltar ainda para o Senado para colocar que eu tenho muita esperança que nós vamos corrigir esse equívoco. As centrais sindicais... Quando será votado no Senado? Não, ele ainda vai passar por 5 comissões, talvez umas 3 a 5, né? Esse ano seria votado ainda? Olha, vamos ver. O presidente do Senado disse que não tem pressa, né? Ele vai passar por umas 3 ou 5 comissões. As centrais sindicais já vão ter o primeiro encontro com o presidente do Senado e com os senadores nesta terça-feira. Hoje mesmo o senador Lindenberg, que é do meu partido, do PT do Rio, já me ligou, já nos convidando para uma reunião amanhã à tarde, lá no Senado, para a gente formalizar
uma frente de caráter suprapartidária para, exatamente, contra o projeto de lei 4330. E me disse ele hoje uma boa notícia, disse que essa frente hoje à tarde já contava com a adesão de mais de 30 senadores. De um colegiado de 81, começar uma frente de caráter suprapartidário com mais de 30 senadores aderindo a essa ideia, aderindo a essa frente, já é um bom começo. E, naturalmente, vem aí o 1º de maio, naturalmente as centrais sindicais, os movimentos sociais, os movimentos populares, estão todos aí atentos e essa mobilização vai se intensificar cada vez mais. A CNBB soltou uma nota essa semana, a CUT, a CPB, a UGT, o Conlutas, ou seja, o conjunto das entidades, da maioria das entidades representativas dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, estão se posicionando claramente contra a força o projeto sindical. de lei. Só tem ela. As outras demais, a CUT, a UGT, o Conlutas, entendeu? Os movimentos sociais, populares, sem contar, tá entendendo? Instituições como a CNBB, como... o fato é que nós vamos fazer esse debate sem dogmatismo, nós vamos fazer um debate à luz da realidade, à luz da gente ter o direito lá de defender que o projeto, tal como ele foi aprovado na Câmara, ele não é bom para o trabalhador de maneira nenhuma. Estamos conversando com a senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Você que está nos acompanhando em qualquer cidade do Rio Grande do Norte, pode mandar a sua pergunta, sugestão, comentário através do 9982-7916. Pode mandar mensagem de texto ou WhatsApp para este número que vai ficar aqui na tela para você interagir conosco. Não é esse, meu amigo Jonathan? E também eu gostaria de entrar no outro assunto para conhecer a opinião da senadora Fátima Bezerra, que diz respeito à maioridade, a redução da maioridade penal, né? Que alguns são contrários, outros são favoráveis. Quero externar aqui a minha opinião de que realmente eu penso que isto não é algo que vai resolver o problema, portanto, eu particularmente me posiciono de maneira contrária à redução, porque existem soluções para isso. Eu gostaria de conhecer a opinião da senadora Fátima Bezerra. Pois não, Robson, essa minha posição ela já é bastante conhecida como professora, como educadora que sou, desde quando deputada estadual, deputada federal e agora senadora. Sou contra, sim, sou contra porque o caminho para resolver o problema da criminalidade, inclusive inserida no contexto da juventude, não é diminuindo idade de maneira nenhuma. Na verdade... Inclusive, muita gente não sabe, mas existem, dentro das medidas sociopunitivas educativas, existe, entre aspas, prisão prevista também para os que são de menor, que é conhecido como privação de liberdade. Agora, o Estado brasileiro, os estados e municípios, eles não dotam as suas estruturas de condição para que seja aplicado esse tipo de pena em regime fechado. Exatamente, você tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que sempre precisa de mais aperfeiçoamento. Você acabou de falar... o chamado sistema socioeducativo, que nós precisamos aperfeiçoar esse sistema socioeducativo para que ele tenha eficácia e, sobretudo, Robson, não adianta aqui a gente querer não reconhecer. Nós temos que apostar nas políticas sociais. Na verdade, o que nós precisamos é de mais biblioteca e menos cadeia, o que nós precisamos é de mais sala de aula e menos prisões, está entendendo? Você veja bem o sistema prisional brasileiro, né? Um desastre, um barril de pólvora. Agora mesmo aqui no Rio Grande do Norte, as dificuldades que a gente vem enfrentando, em que pese todo o esforço que o governador Robson tem feito e toda a sua equipe, mas, minha Nossa Senhora, quer dizer, aí tem gente que acha que botando esses jovens nessas prisões, que de repente são fábricas infelizmente, está entendendo? Tal como são hoje, de fabricar cada vez mais o crime, jogando os jovens lá dentro, nós vamos resolver? Nós não vamos resolver de maneira nenhuma, entendeu? Então, assim, é aquela história, apostar muito nas políticas sociais, o que esse jovem precisa é de mais educação, é de mais cultura, esporte, lazer, emprego. O que esse jovem precisa são de mais oportunidades. E, ao mesmo tempo, claro, repito,
aperfeiçoarmos o sistema socioeducativo, inclusive o sistema sociopenal, para aplicar as penalidades, inclusive relacionadas ao adolescente, de acordo com o que a lei reza. Exato, já existe na lei, é questão do Estado cumprir, Claro. né? Esse é que é o grande problema, não é reduzindo a maioridade penal, até porque não tem nem onde colocar tanto preso que já é acima de 18 anos, né? E, inclusive, estamos vivenciando outra polêmica no nosso Estado, e quero conhecer a opinião da senadora Fátima Bezerra. O governador Robson Faria se dispôs a construir, até para que não se perca, como muito já se perdeu, recursos nesse Estado, recursos para a construção de presídios, a construir um presídio na cidade de Ceará-Mirim, aqui na região metropolitana de Natal. Isso gerou um movimento de prefeitos da região metropolitana contrários, dizendo que tem que ser construído em outra região, porque ali é uma área onde existe a prática do turismo e seria muito ruim. Ou seja, há um risco até de que se perca essa verba de construção do presídio. Qual é a posição da senadora Fátima em relação a essa questão? Olha, Robson, primeiro está claro que nós precisamos, infelizmente, de mais presídios, né? Eu queria estar aqui falando era de mais escolas a serem inauguradas, né? Aliás, brevemente, né, vão ser entregues as escolas técnicas federais de Parelhas e de Lages. Mas, enfim, né, a realidade é outra. O fato é que o Estado precisa, né, de mais cadeias públicas, precisa de mais prisões, como se diz. Os recursos estão assegurados pelo governo federal e eu espero, sinceramente, que chegue ao bom senso, amigo. Sua posição é que seja construído normalmente esse presídio em Ceará-Mirim, ou tem uma posição contrária a isso, que deveria ser em outro lugar? Eu defendo o bom senso, entendeu? Que possa exatamente chegar a um bom senso, junto com, através do diálogo com a sociedade, com os gestores, enfim, com a comunidade, com a sociedade em geral. Pergunta aqui do nosso telespectador pelo Twitter, no @RobsonCidadão. Você pode participar pelo Twitter ou Instagram, o endereço é o mesmo, @RobsonCidadão. E também pode interagir conosco por mensagem de texto e também pelo WhatsApp, no 99827916. Manda sua pergunta para a senadora Fátima Bezerra. Pergunta aqui pelo Twitter, no Robson Cidadão, do Daniel Fagundes. Senadora Fátima, teria informação se todos os conselhos tutelares de Rio Grande do Norte receberão o kit, como veículo, computador, geladeira e etc. Qual é o nome dele? Para montagem dos conselhos tutelares, é o Daniel Fagundes. Ô, Daniel, tranquilo, Daniel. Graças a Deus nós começamos esse trabalho como deputada federal, você deve vir acompanhando, né? Através de emendas ao Orçamento Geral da União e, portanto, em parceria com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Robson, terceiro ano seguido, eu coloquei novamente uma emenda ao Orçamento Geral da União para 2015 e quero dizer a você, Daniel, e aos que estão nos vendo e nos escutando nesse exato momento. 2015, nós completaremos o número de cidades, portanto, chegaremos a todas as cidades do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é o primeiro estado a ter 100% dos kits dos conselhos tutelares, que o kit é o carro, a impressora, o computador, são as ferramentas mínimas para que os conselheiros e conselheiras que exercem uma função tão importante, né, que é cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes, ter um mínimo de estrutura para trabalhar. Então, esse ano, faltam, me parece que 30 e poucas cidades. Chegaremos a todas elas, se Deus quiser. Pergunta aqui, ainda em relação ao assunto anterior, do Luiz Sérgio de Natal, que muito se fala na redução da idade penal, como falamos há pouco tempo, mas existe discussão de como o sistema penal receberia esses menores? Pois é. Luiz, né? Luiz Sérgio, daqui de Natal. Luiz, aí é que está. Esse é um debate, está entendendo, extremamente desafiador. A gente estava falando aqui agora há pouco que, né, o sistema prisional para adultos, a quantas anda, você imagina o sistema para adolescente. Estamos conversando com a senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Mande a sua pergunta, sugestão, comentário. Participe conosco do Espaço Cidadão, através do @RobsonCidadão no Twitter e no Instagram, como também por mensagem de texto ou WhatsApp para o 99827916. Senadora, e uma palavra sua com relação à avaliação que você faz em relação a esses 4 primeiros meses do governo de Robson Faria. Avaliação positiva, né, Robson? Sem dúvida nenhuma. O governador, ao longo desse período,
né, tem demonstrado, né, muito empenho, muita dedicação, muito compromisso em corresponder, em fazer uma gestão que corresponda aos anseios, às expectativas, às esperanças e à necessidade do povo norte-riograndense. O governador, a meu ver, inaugurou um novo estilo do ponto de vista de diálogo com a sociedade. É inegável, né, a abertura que o governo dele tem tido para travar o diálogo com os mais diferentes segmentos da sociedade. Eu vou dar aqui um exemplo, né? A área da educação é a área que eu acompanho muito. O governador Robson já se reuniu com as principais instituições de ensino do nosso estado várias vezes, a UFRN, a UFESA, o IFRN, a UERN, e se reunindo com as instituições de ensino, imagine, para pensar o presente e o futuro do nosso estado. O governador tem dialogado com o conjunto dos servidores. Agora mesmo, né, nós estamos aí em pleno processo de negociação para atender legitimamente as reivindicações dos profissionais da segurança pública, que são as promoções, né, duramente conquistadas por eles. Inclusive estive hoje na governadoria, na hora dessa reunião, com o presidente das associações dos oficiais e militares do Rio Grande do Norte, dos praças, dos sargentos, cabos, soldados, de todas as instituições, e presenciei exatamente quando o governador anunciou que depois de muitas décadas foi exatamente concedido, pelo menos em relação aos soldados e praças, não me recordo mais de detalhes, que ele anunciou a concessão exatamente dessas promoções no dia de hoje. Sim, exatamente. Foi uma luta histórica dos profissionais da segurança, a Associação dos Cabos, dos soldados, dos sargentos, dos bombeiros militares. Eu tenho acompanhado muito isso. Isso foi conquistado ano passado e o prazo agora, exatamente para efetivação das promoções, se dá agora. E o governador vai cumprir as negociações em curso também com a Polícia Civil, as negociações em curso também com os profissionais da educação. Ele respeitou a lei do piso salarial nacional, garantindo o reajuste de 13,1%. E tem aí o desafio pela frente, que é avançar na negociação no que diz respeito aos servidores da administração indireta e também de outros segmentos da administração direta. Ao mesmo tempo que o governo também tem buscado, né, a parceria com o governo federal, e nesse aspecto eu tenho atuado muito lá junto ao governo federal, enquanto senadora. Recentemente nós tivemos audiências no Ministério dos Transportes, no Ministério da Integração Nacional. No Ministério da Integração Nacional estamos lá vigilantes. Os recursos estão chegando, senador? Porque havia uma especulação, muita informação circulou pela mídia de que, diante dos cortes do governo federal, no PAC, em vários outros programas, várias partes do Brasil, inclusive o Rio Grande do Norte, seriam prejudicados. Recursos não chegariam de programas já em andamento diante desses cortes feitos pelo governo federal. É verdade, Robson, que esse ano de 2015 é um ano atípico, porque tem toda essa crise aí no campo da economia, portanto, tem fragilidade no que diz respeito à questão da arrecadação, e, portanto, digamos assim, que as obras estão, digamos, em ritmo menos acelerado. Mas o fato é que, por exemplo, o que nós não podemos é parar obras importantes aqui, como Oiticica, a barra de Oiticica lá no Siridó. Recentemente nós conseguimos 6 milhões e 300 que já foram liberados. E agora já estamos na luta novamente para a liberação de uma nova parcela, agora em maio. Você tem a adutora lá para Currais Novos, Acari. Foi empenhado 11 milhões. Precisam ser empenhados mais 32 milhões, aliás, 22 milhões, para que até dezembro deste ano a adutora Currais Novos Acari seja concluída pelo DENOX. Essa que é a adutora de engate rápido? Exatamente. Você tem a adutora também lá de Carnaúba. O governador fez uma solicitação e o ministro Gilberto Kassab, né? Não, aí é com o ministro da Integração Nacional. O Ministério da Integração Nacional se comprometeu a transferir R$1 milhão para o governo do Estado, complementar e, portanto, garantir a conclusão lá da adutora de Carnaúba, lá de Buqueirão, lá de Parelhas, o sistema adutor de Pau dos Ferros, que falta muito pouca coisa para ser concluída. Entretanto, a sua conclusão vai beneficiar um conjunto de mais de 12 municípios
ali na tromba do elefante, no campo, por exemplo, da infraestrutura rodoviária, né? Nós tivemos recentemente, eu já fui 3 vezes ao Ministério dos Transportes, ainda novamente a semana passada. Finalmente o DENIT agora está assumindo o compromisso, o DENIT Nacional, que o mais tardar em 30 dias retoma a obra da reta Tabajara, né? Teremos, de fato, a duplicação da BR-304 até Fortaleza? Será uma realidade ainda neste governo? Sim, eu espero que seja uma realidade ainda no governo da presidenta Dilma. Vamos lutar para isso. O que é que nós temos de concreto para transmitir em relação a isso? O que está de concreto com relação a 304 são os projetos executivos que estão em curso, né? Está em curso, é compromisso do governo da presidenta Dilma, ou seja, está no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, mas nesse momento a prioridade vai ser para concluir as obras em curso. Por exemplo, a reta Tabajara é inaceitável. A reta Tabajara precisa ser concluída e nós sabemos o quanto é necessário, né, pelo grau de acidentes que tem aquele trecho, tudinho. Outra obra que está em curso também, muito importante para Natal, para Parnamirim, para Grande Natal e para o estado como um todo, que são as obras complementares aqui da BR-101, Maria Lacerda, Abel Cabral, aquele anel de viadutos que vai ter, agora inclusive... Em conexão com a própria BR também, conexão essas com a própria principais BR, vias. por isso que chamamos de obras complementares da BR-101. São obras orçadas no valor de mais de 150 milhões. Eu falei, inclusive, hoje, novamente, com o DENIT, foi feito agora mais um aditivo lá à obra, por quê? Porque atendendo às reivindicações dos ciclistas aqui de Natal e da Grande Natal, eles fizeram agora, adaptaram lá para incluir a questão exatamente das ciclofaixas. Né? Ciclofaixas. Então, aí a gente tem Estrada do Cajueiro, repito, a BR-304, que é uma obra sonhada e muito importante para promover o desenvolvimento do nosso Rio Grande do Norte, bem como novas obras também em matéria de recursos hídricos, como a barragem de Umari, Campo Grande, Poço de Varas e outras. Agora, nesse momento, Robson, só para o telespectador, para ficar claro, nesse momento agora a prioridade é dar continuidade ao que está em curso, concluir o que está mais perto de concluir, está entendendo? E dar continuidade ao que está em curso para, a partir daí, depois disso, pensar em novos projetos. Em novos projetos. Você vê os acessos... Por exemplo, acessos do aeroporto São Gonçalo da Amarante, eu queria perguntar agora. Como é que está essa situação hoje, Olha, senadora? o governador está muito empenhado e, enfim, nós estamos com a esperança de que isso seja resolvido logo, né? Porque tem uma parte de contrapartida do Estado que está se resolvendo e nós esperamos que isso seja resolvido o quanto antes, até porque agora, com essa perspectiva de São Gonçalo e Natal, enfim, disputar, né, de sediar aqui, através do Aeroporto Internacional lá de São Gonçalo, o chamado RUB, o Centro de Conexões de Voos da TAM, inclusive foi dado um passo importantíssimo para isso, que foi a decisão do governador Robson Faria de reduzir o querosene de aviação, né, que já barateou as passagens para todo mundo que quer vir para cá e daqui sair e para outros lugares, como também já a conquista de novos voos. Né? E se isso acontecer, esse projeto realmente do Hub, que é um ponto de conexão de voos da própria TAM, acontecer aqui no nosso estado, sem dúvida, será um grande avanço. Literalmente é um gol de placa, Robson. Eu, inclusive, apresentei um requerimento para, no momento oportuno, nós realizávamos na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, né, e o senador Garibaldi Filho ia apresentar na Comissão de Infraestrutura, para que a gente realize uma audiência pública lá no âmbito do Senado, e chamar exatamente todos esses órgãos envolvidos, inclusive convidar a direção da TAM, né, para que a gente faça um debate de caráter bem propositivo, até porque a TAM está dizendo que essa decisão sai até o final do ano. É lógico que não está só Natal nessa disputa, nós temos Recife e temos Fortaleza, né? 2 concorrentes, inclusive, de peso, né? De peso, que nós devemos... A nossa classe política está unida, porque ao longo da história do Rio Grande do Norte, infelizmente, nós tivemos algumas perdas, muitas perdas, pela falta de união mesquinha da nossa classe política. Não, totalmente... Dessa vez. Não, totalmente unida, totalmente. E eu quero dizer o seguinte para você. Do PSTU ao DEM... Todo mundo. Eu quero dizer o seguinte, que
O Recife, aliás, Fortaleza e Recife, exato. Recife e Fortaleza que estão pleiteando, são dois concorrentes de peso que merecem respeito, mas eu quero dizer para você que se o critério for pela via técnica, como a direção da TAM está dizendo que sim, eu acho que nós somos forte concorrente. Pela posição geográfica que o Rio Grande do Norte ocupa, né? Economiza-se horrores dos aviões que vêm da Europa, que querem vir para o Brasil, da África. E aí, resultado, com a conclusão dos acessos, até porque, eu quero dizer uma coisa aqui para você, independente de vir esse centro de conexões de voo da TAM para o aeroporto de São Gonçalo, pelo amor de Deus, esses acessos ao aeroporto têm que ser concluídos. É inaceitável um negócio desse. Sem dúvida. Inaceitável mesmo. Quero mandar um abraço para a nossa telespectadora Rosênia, de Morro Branco, né? Parabenizando o programa de primeira qualidade, segundo as informações dela. Obrigado pela sua participação. Senadora, e com relação falando um pouquinho a respeito da política, Jonathan, como é que está de tempo para a gente pedir intervalo comercial? Ele já me avisa, né? Está na hora do intervalo? Muito bem. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, mas antes, quero só lembrar a você que nos acompanha a respeito da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família e também os funcionários da sua empresa com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte e também conta com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família e também de acordo com a quantidade de funcionários da sua empresa. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferece para você. Ligue 3220 6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho continuaremos essa entrevista com a senadora Fátima Bezerra, neste outro bloco agora falando um pouco mais sobre política partidária, né, no nosso programa Espaço Cidadão. Até já. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão, conversando com a senadora Fátima Bezerra. Senadora, nós estamos observando no plano nacional todas essas denúncias em relação ao escândalo da Petrobras, do Petrolão, né, na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Como é que a senhora avalia tudo isso, o envolvimento do seu partido e outros partidos diante de todo esse escândalo? Primeiro, Robson, aquilo que a gente sempre tem dito, se tem denúncia, né, que se investigue, que se apure, que seja dado aos acusados o direito ao contraditório, né, à livre defesa, e ao final, né, quem for culpado, quem for inocente que seja inocentado, quem for culpado que pague com todos os rigores da lei, né? O que nós esperamos é que
não haja seletividade nem no processo de investigação, nem no processo de julgamento, né? Que a lei seja para todos. Segundo, com relação à questão da Petrobras, eu quero aqui parabenizar a escolha acertada que a presidenta Dilma fez, quando no meio daquele furacão, ela convidou o Bendini para que era presidente do Banco do Brasil. Que era presidente do Banco do Brasil. Foi uma escolha muito acertada da presidenta Dilma, porque passado esse período, Bendini coordenou toda a equipe, que resulta agora na apresentação do balanço da Petrobras. A empresa, graças a Deus, está em franca recuperação. Hoje mesmo eu estava vendo um dado, né, que nos deixa muito orgulhoso, porque, por exemplo, em meio a essas dificuldades todas, inclusive o prejuízo que ela teve de atos indevidos na empresa, bem como também outros problemas que ela teve também da perda de ativo, mas não obstante tudo isso, não sei se você viu, hoje à noite foi divulgado um dado que mesmo assim ela teve um lucro líquido de 80 bilhões de reais, 15% ainda maior do que o de 2014. O fato é que nós estamos chegando à marca dos 700 mil barris por dia. O fato é que a empresa está recuperando a confiança nos seus investidores, nos seus acionistas, e eu sou muito confiante, Robson, que à luz do marco regulatório da exploração do pré-sal em curso, que estabelece o modelo de partilha, a política de conteúdo nacional, dando exclusividade à Petrobras para a exploração dessa grande riqueza que é o pré-sal, inclusive parte dela virá para financiar o presente e o futuro dos nossos filhos, que é o presente e o futuro da educação. Eu sou muito confiante de que essa empresa segue de vento em popa, até por tudo Senadora, que ela representa. Quero mandar um abraço aqui para o nosso telespectador, seu primeiro suplente, Jean Paul Pratos, que está nos acompanhando ao vivo pela TV União. Obrigado. Jean, um abraço para Jean. Aliás, Jean de energia, gás e petróleo, ele é um homem da energia muito eólica, respeitado, né? Muitíssimo. Grande abraço, amigo. Senadora, esse desgaste que o seu partido, o PT, tem sofrido nacionalmente, você acredita que vai respingar nas eleições do próximo ano, quando você poderá ter aqui no seu partido, localmente, vários prefeitos disputando pelo PT, inclusive em Natal, a possível disputa da prefeitura por parte do candidato mineiro? Veja, Robson, primeiro as disputas, elas sempre têm um caráter muito local, não obstante, claro, elas também não sofrerem influências da realidade regional e da realidade nacional, até porque a cidade não é uma ilha. Mas, via de regra, o que eu quero dizer para você é que as disputas, principalmente de prefeito, de vereador, elas adquirem um conteúdo muito local. Eu não tenho nenhuma dúvida que Mineiro, mais uma vez, vai se apresentar como um grande candidato, com o preparo que ele tem. Em particular, no seu caso, aconteceu a mesma situação, né? Haviam escândalos nacionais, você disputou o Senado e houve uma diferenciação. E houve uma diferenciação, exatamente. E Mineiro é um grande candidato pelo seu preparo, pela sua história. E outra coisa, as eleições ainda são no ano que vem. Eu quero, inclusive, dizer aqui para você, para os telespectadores, eu tenho muita confiança e respeito pela presidenta Dilma. A presidenta Dilma não vai, de maneira nenhuma, frustrar o povo brasileiro. Os compromissos que ela assumiu com o povo brasileiro serão mantidos. E o que dizer diante dessa situação que vive a nossa economia brasileira, senadora? Pois é. Ainda é possível, diante do que estamos observando e vivenciando, né, sentindo de fato no bolso essa inflação alta e esses problemas da economia, ainda é possível cumprir essas promessas? Claro que, sem dúvida nenhuma, a economia, o mais tardar, em final do ano, a economia já começa a ser consertada. Há até especialistas e economistas, não os profetas do apocalipse, né? Porque tem uma parte da grande imprensa hoje aqui no país que são os profetas do apocalipse, do caos, que só promove o caos de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O fato é que eu quero dizer que, não obstante essas vozes, nós temos outras vozes também que já admitem que a economia pode se recuperar mais cedo do que o que a gente espera. Eu, particularmente, pelo debate que eu tenho participado, acho que o mais tardar, final do ano, a economia começa a entrar no eixo.
você começa a ter o equilíbrio novamente, inclusive do ponto de vista, né, da arrecadação, para que a gente possa, se Deus quiser, retomar o projeto de desenvolvimento nacional em curso, botar o pé no acelerador, está entendendo? Com os investimentos na infraestrutura urbana, na infraestrutura social, e a questão na geração de emprego. Também da crise política que a presidente Dilma Rousseff tem vivido tanto internamente no seu próprio partido, o PT, como também com as bancadas, principalmente do PMDB, né, que é tipo, pelo que a gente observa do que é dito por muitos petistas, inclusive, que é como que se fosse um mal com o qual tem que se conviver a presença do PMDB dentro desse grupo da presidente. Veja, claro que a crise se agravou, eu diria até muito mais no campo da política do que do campo da economia. Aliás, eu sou daquelas que acho que é mais fácil a gente consertar a economia. Eu acho que a política é que tem dado mais trabalho. Por quê? Porque a base que dá sustentação política ao governo da presidenta Dilma, assim como o governo do presidente Lula, ela tem um perfil de caráter muito heterogêneo. Você tem, de repente, um governo, né, que, do ponto de vista programático, tem um perfil mais à esquerda, e quando você vai para o ambiente congressual, aí você vê lá que lá tem um perfil muito mais de centro, entendeu? O que leva, né, a conflitos, né, o que leva a embates, e esses conflitos, evidentemente, que nesse último período, digamos assim, se agravaram mais, exacerbaram mais. Mas isso, a presidente Dilma está frágil, segundo a sua avaliação, e por isso essas situações todas estão acontecendo, veja, politicamente? O que houve, isso já está sendo contornado, mas recentemente eu diria para você que nós passamos por um momento muito difícil do ponto de vista da sustentação político-parlamentar ao governo da presidenta Dilma. Realmente houve, dentro do ambiente do Congresso Nacional, a mudança nos ministérios ajudou a apagar esse incêndio? Pois eu acho que a mudança dos ministérios, não sei se ajudou a apagar esse incêndio. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que nós passamos por momentos difíceis depois da sucessão da mesa e do Senado, você tem acompanhado, veio a lista de Janot, né? O que gerou aí uma série de interpretações, inclusive enviesadas, querendo responsabilizar a presidenta Dilma por isso ou por aquilo. E o fato é que a gente assistiu no âmbito congressual, ou seja, na Câmara e no Senado, de fato, uma falta, tá entendendo, de lealdade político-programático, está entendendo, para com o governo da presidenta Dilma. Partindo inclusive, de partidos da própria base aliada. Inclusive o próprio PMDB. E aí eu pergunto que, assim, o PMDB... Partindo da própria base que dá sustentação ao governo da presidenta Dilma. É como se em determinado momento você dissesse, quem tem uma base dessa não precisa nem, tá entendendo, de oposição. Mas eu quero dizer aqui o seguinte, que isso está sendo contornado, Robson. E como é que dentro desse quadro, onde, por exemplo, muitos petistas até declaram dessa infeliz necessidade de ter que conviver com o PMDB, por exemplo, houve essa rearrumação conduzida também pelo vice-presidente da República, que é do PMDB, Michel Temer, né, inclusive combinou com algumas nomeações, dentre elas a nomeação do potiguar Henrique Eduardo Alves, que presidiu a Câmara, como ministro do Turismo. Diante desse contexto, como é que a senadora Fátima Bezerra recebe esta nomeação? Não, primeiro, claro, que eu acho que é muito importante. O deputado Henrique tem todas as credenciais para assumir o ministério, é mais um potiguar que assume um cargo, uma função importante, que é ser ministro de Estado, numa pasta, inclusive, estratégica, inclusive para o Nordeste, inclusive para o nosso Estado, dado que uma das principais vocações econômicas que o nosso Estado tem é exatamente a questão do turismo. Será possível ajudar o Rio Grande do Norte diante dessa ocasião? Pelo quanto o turismo promove de geração de emprego, né, e distribuição de renda. Então, eu acho que ter um potiguar, ou seja, o deputado Henrique Eduardo, assumindo essa função de ministro de Estado, isso é bom, está entendendo, para o nosso Estado, e sem dúvida nenhuma, né, desejamos muita sorte, que ele faça um bom trabalho em prol do nosso Estado, do Nordeste e do Brasil. O José é agente penitenciário e está colocando aqui que, diante desse caos da crise que estamos observando, né, também no sistema prisional, viu a deputada solidarizar-se
com as categorias do bombeiro, polícia civil, militar, mas que esqueceu dos agentes penitenciários que lutam também pelo plano de cargos e salários. Como é o nome dele? É o José. Ô, José, você tem toda a razão. Inclusive, tenho acompanhado aí as negociações de vocês, a convocação dos agentes penitenciários, tenho acompanhado as negociações de vocês através de Vilma, presidente do sindicato de vocês, e esqueci, porque são muitas categorias, mas reitero aqui todo o nosso compromisso. Nós estamos lá também dando uma força à luta de vocês junto ao governador para que as reivindicações de vocês sejam atendidas também. O Jefferson Andrade diz: os moradores do Jardim Brasil e Brasil Novo parabenizam a senadora Fátima Bezerra pela atuação que tem desenvolvido no Senado da República. Jefferson, um abraço e, se Deus quiser, em breve esperamos que a Prefeitura dê a ordem de serviço para o tão sonhado projeto aí de urbanização do Brasil Novo e adjacências. Senadora Fátima Bezerra, quem será o seu candidato ou seu pré-candidato para disputar a Prefeitura de Parnamirim no próximo ano? Isso aí nós falaremos no próximo programa. Mas não há no próximo programa, senadora, mas não há algum tipo de diretriz, alguma afinidade? Não, veja bem, não. De fato, por ser seu aliado político, o candidato da senadora Fátima Bezerra será o mesmo candidato do prefeito Maurício Marques, ou pode a senadora e o prefeito Maurício Marques caminharem na Prefeitura de Parnamirim disputando com candidatos diferentes? Não, eu espero que estejamos no mesmo barco. Eu tenho um respeito muito grande pelo prefeito. Se espera prefeito. Estar, então significa que pode só ser que não esteja. Não, veja bem, eu quero dizer o seguinte, eu tenho um respeito muito grande pelo prefeito Maurício, muito grande, um respeito e um carinho enorme, é um gestor sério e exatamente, né, nós vamos fazer esse debate, não é só com a senadora Fátima Bezerra, é com o meu partido lá em Parnamirim. Meu partido tem pretensões também, não só de chegar à Câmara Municipal de Parnamirim, mas meu partido também tem quadros que podem... Para disputar a prefeitura? Sim, que pode disponibilizar, está entendendo, para numa aliança, inclusive com o prefeito e com outros partidos, disputar as eleições de Parnamirim. Quem seria o nome do PT? Não, por enquanto, sem nome. O que eu acho é que a gente tem que deixar as vaidades de lado, primeiro pensar numa boa aliança. Mas se o prefeito caminhar com um candidato, por exemplo, pré-candidato Naú Ferreira, você tem também possibilidades aí de disputar Ricardo Gugel, atual presidente da Câmara, e também uma possibilidade do deputado estadual Carlos Augusto Maia. Sim, né? Deve ter outros nomes também. E um candidato do PT, Quem né? é o candidato do PT? Sim, não, aí nós temos vários nomes. Mas dentro desses nomes, a senadora tem preferência por algum? Eu não vou colocar agora a questão de preferência, mas eu só quero colocar que dentro desse leque que você colocou, você coloca também um candidato do PT. Então vamos acrescentar o candidato do PT sem nome ainda. Exatamente. Mas não poderia citar uns 3 ou 4, pelo menos para... Não, por enquanto não. O fato, Robson, é que eu quero colocar para você é que nós estamos conversando com o prefeito Maurício Marques. O prefeito é um aliado nosso, repito, porque nós temos muito respeito, muito carinho, né? E nós estamos conversando com o prefeito Maurício. Eu defendo que deixemos as vaidades de lado. A luz e em São Gonçalo do Amarante, senadora? São Gonçalo ainda vamos iniciar o debate. Mas pode ter um candidato do PT em São Gonçalo? Pode também. À luz exatamente, por exemplo, lá em Parnamirim, da gente preservar, né, o legado de uma gestão pautada pela seriedade, que tem feito um bom trabalho em prol do povo de Parnamirim, é que a gente vai deixar vaidades de lado, construir uma boa aliança, no momento oportuno ter o nome que mais agrega, inclusive do ponto de vista eleitoralmente, para que a gente vá para a disputa, saia vencedor e possa dar continuidade e avançar no bom trabalho que Maurício vem fazendo lá ao longo desse período. Senador, em São Gonçalo do Amarante, o candidato pode ser o presidente do PT? São Gonçalo, eu não conversei com o companheiro Heraldo, presidente do PT, ainda sobre São Gonçalo. O fato é que eu tenho sido procurado também por outros partidos e a mesma coisa, nós vamos conversar com o PT de São Gonçalo. PT de Ceará-Mirim, caminhará com Júlio César? PT de Ceará-Mirim, aí eu já percebo uma conversa mais
evoluída, mais avançada com Júlio César. Com Júlio César. Muito bem. Senadora, o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu quero agradecer a sua participação no nosso Espaço Cidadão, agradecer aqui muitas participações e perguntas de telespectadores. Seja sempre bem-vinda, um momento final para suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte. Não, eu que agradeço, Robson, a você, aos que nos escutaram até o presente momento e nesta terça-feira, muito cedo lá no Praia Mar, nós temos o Fórum Estadual da Undime, que vai reunir todos os secretários municipais de educação do Rio Grande do Norte, eu vou estar lá presente, e vamos contar com a presença aqui do Antônio Dilvan, que é o novo presidente do FNDE, que inclusive... Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Que inclusive, acatando uma sugestão nossa, vai instalar o escritório do FNDE durante 2 dias aqui em Natal, exatamente para atender aos secretários, né, nas principais políticas, como a questão da merenda escolar, a questão da creche, do PA, do PDDE, o Mais Educação e etc. Adriano Gadelha pode disputar a Prefeitura de Parnamirim? Você deve perguntar a ele e ao PT de Parnamirim. Eu quero ainda dizer também que... Não, eu acho, inclusive, você pergunta ao PT de Parnamirim e pergunta a ele. Eu quero dizer também que com relação... Mas você me provocou, eu vou colocar, eu acho que Parnamirim, além de Adriano, né, você também pode ter um outro excelente nome também, que é Padre Murilo, entendeu? São Gonçalo, você me perguntava, nós temos hoje uma cadeira na Câmara Municipal ocupada pelo vereador Heraldo. Primeiro, nós queremos manter o espaço que a gente tem na Câmara Municipal de São Gonçalo. Senadora, nosso tempo estourou. E discutir a questão também da candidatura majoritária, o PT se colocando também. Ok, obrigado pela sua presença. Ficamos por aqui com o nosso Espaço Cidadão, ao vivo, pela TV União. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, de volta com o nosso programa, com a sua participação.